Olá, esse é o podcast das Educa, versão em vídeo. Agora você pode acompanhar as nossas conversas também em vídeo. Bom, agora eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou mulher, cis, branca, tenho cabelo liso no ombro, estou vestindo uma blusa vermelha, uma calça cor de caramelo, tenho uma mesa do meu lado direito com uma caneca com água e tenho do meu lado esquerdo, um pouco atrás, um abajur. E no cenário a gente tem cortinas azuis ao redor e uma TV com a logo das Educa também do meu lado esquerdo. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a presença de vocês dois aqui e dizer que se você está assistindo esse episódio em vídeo no canal do YouTube, saiba que ele também está disponível em vídeo no Spotify ou em áudio em todas as plataformas de áudio, se essa versão for mais confortável para você. Bom, hoje nós recebemos o Dr. Fleury Johnson, médico pelo UFRJ, especialista em clínica médica, mestre em medicina pela Universidade de Lisboa e fundador do Instituto DIS, Instituto Diversidade, Inclusão e Saúde, e Lucas Moraes, gerente de diversidade na DASA, para uma conversa super importante, super inclusiva e necessária. Bom, sejam muito bem-vindos. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, falando sobre essa temática que é tão importante, né, tão urgente para a gente trazer. E eu já quero começar aqui para o nosso aquecimento, falando sobre, trazendo alguns dados, né, e falando sobre algumas questões relacionadas à saúde materna. Então, primeiramente, acho que é importante a gente trazer que 54% da nossa população, da população brasileira é negra. Acho que é importante a gente trazer esse contexto, né? E quando a gente fala em saúde materna, a gente vê alguns números muito chocantes, muito alarmantes em relação a essa qualidade de saúde prestada ao pré-natal, né? Para essas mulheres grávidas negras. 60% da mortalidade materna acontece em mulheres negras. Então isso é muito alarmante, coloca essas mulheres em uma situação de vulnerabilidade, né, de uma prestação de serviço em saúde diferente, e a gente vê que acabam que os bebês, né, já sofrem desde muito cedo, de uma maneira muito precoce, esse abismo que a gente vê na prestação de saúde para a população negra. Então eu começo trazendo esses dados, trazendo essas provocações. Gostaria que você comentasse aqui, Dr. Fleury. Obrigado, Aline e Lucas, pelo convite. E para mim, audiodescrever, eu sou um homem negro, uso óculos redondo, tenho dread até a altura do pescoço, estou vestido com uma camisa azul claro e um terno azul escuro. Atrás de mim tem uma cortina azul. E estou aqui do meu lado, acompanhado com o Lucas e a Aline. E para falar do tema, que é um tema muito importante, super importante, a gente tem dados muito alarmantes, dados muito tristes. Quando a gente compara, né, muitos dados, olhando para a população brasileira em geral, e quando a gente vai distinguir esses dados, né, olhando para a população negra, a população não negra, a gente vê que a gente tem um cenário muito diferente, parecendo como se a gente estivesse vivendo em dois países completamente diferentes, onde a população negra está, num país completamente diferente e a população branca está num país completamente diferente. Então isso se manifesta por acesso à saúde, acesso à educação, acesso a lazer, e tudo isso determina como que vai ser a saúde dessa pessoa. E quando a gente vai falar da saúde da mulher negra, quando a gente vai falar da saúde pré-natal, somente 27% das mulheres negras têm acesso a um pré-natal. E muito pouco dessas mulheres têm acesso a 7 pré-natais recomendados pelo Ministério da Saúde. E a gente também tem dados que durante esses pré-natais, as mulheres negras não são tocadas. Vocês já imaginam como que durante um pré-natal, onde tem que ser medida a circunferência da barriga, tem que ser tocada a mulher, tem que fazer tudo, né, tudo que a gente sabe que faz parte daquele pré-natal que normalmente deve ser feito, não são feitos. Isso acaba acarretando em dados, né, ali desde, como a doutora Aline falou, desde ali o nascimento, e também se manifestando em toda a vida ali da criança negra que está ali nascendo, e também influenciando em toda a família. E como a gente tem dados que uma criança negra até os 5 anos tem 60% a mais de risco de falecer por doenças infecciosas pelas condições socioeconômicas em que ela nasce. Então, a criança negra ali tem
um maior risco também de estar fora da escola. E a gente sabe que tudo isso está ali atrelando, né, ao acesso à saúde, ao acesso à educação, é um melhor futuro. Então, são dados que a gente deveria sempre estar ali pensando e ver como que a gente pode pensar em estratégias de melhorias e de conscientização de toda a população. Excelente. Bom, Lucas, a gente quando pensa, né, na saúde da população negra, a gente vê que, na verdade, isso se extrapola. A gente começa aqui falando da saúde materna, mas isso se extrapola para toda a população, né? Então, são homens, são mulheres, são crianças. E aí, que tipo de ações seriam necessárias para a gente começar a melhorar, né, a diminuir esse gap, essa distância que a gente tem, né, como o doutor Fleury trouxe, na diferença do acesso à saúde e na qualidade da saúde prestada entre a população negra e a população não negra? Olá, Aline, tudo bem? Fleury, muito obrigado aqui por aceitar o convite da gente. Acho que a gente está fazendo com muito carinho para vocês aqui falar uma temática que é tão importante, que é a saúde da população negra. Eu vou me audiodescrever aqui também para que vocês em casa possam entender quem está falando por trás dessa voz, né? Eu sou o Lucas, sou um homem cis negro. Eu estou usando um paletó cinza, uma calça cinza, uma blusa rosa, um óculos na minha face com detalhes pretos e vermelhos, uma barba mais pequena, ralinha aqui, um cabelo cacheado, tenho 2 metros de altura, tá? Mas estou sentado, tem aqui uma mesinha do meu lado com um copo da Azeduca com água. E estou muito feliz aqui de estar com vocês. E sou oriundo também de ambientes periféricos, né, desse país. Eu acho que boa parte da população negra, dos jovens negros desse país, eles vêm de privação de oportunidades. Eu acho que esse é um cenário muito importante que advém o acesso, né, que precariza o acesso. E aí, quando você traz o dado de 27% das mulheres têm acesso ao pré-natal completo, é muito interessante isso, que no ano passado, a gente estava ano retrasado e passado, a gente estava realizando um projeto na Ilha do Marajó. Por que a Ilha do Marajó, né? A gente pegou o cenário onde tinham os menores indicadores sociais do Brasil em relação ao IDH. E a gente viu que tem uma concentração muito grande de indicadores sociais muito baixos ali, né? Naquela região. E a gente chegou a um dado mais alarmante lá ainda. Lá só apenas 9% das mulheres conseguem fazer um pré-natal completo. E 30% das mulheres lá fazem apenas uma consulta de pré-natal. Ou seja, 70% das mulheres estão descobertas. Passa o período inteiro de gravidez sem passar pelo menos uma consulta de pré-natal. Então isso mostra a dimensão desse país que a gente tem, de comunidades totalmente diferentes e de políticas públicas que têm que ser totalmente diferentes também, né? Então, tanto a iniciativa privada, pública, quanto o terceiro setor, com as organizações não governamentais, tem que pensar em estruturas regionalizadas. Como que a gente consegue estruturar uma modelagem para aquele ambiente específico onde está, onde as pessoas que estão ali sejam impactadas. A ação deliberativa de transformação daquele local tem que ser co-criada e pensada com as pessoas que convivem naquele local. Acho que a gente tem muito a ideia de transformar, de mudar, mas sem escutar as pessoas que de fato vivem lá. E às vezes a gente produz soluções sociais que as pessoas nem queriam ou nem sabiam o que precisavam, porque a gente não foi lá conversar com as pessoas e entender qual é a dinâmica aqui. Por que essa mulher não está indo no pré-natal? Em específico lá são comunidades ribeirinhas, são 6, 8 horas de barco. Aqui em São Paulo pode ser outra totalmente diferente, no Rio é totalmente diferente, no Sul é completamente diferente. Nosso país é de tamanho continental, não tem como a gente querer estipular um caminho único para resolver esse problema. Acho que a resolução do problema está em cocriações. Acho que os 3 setores eles precisam se unir e pensar estruturas de acesso, mas esse acesso tudo está intrínseco à questão do racismo, que a gente vem falar. O racismo ele é condicional a todas essas questões, porque ele é uma estrutura que ele é formada para gerar exclusão e gerar poder para quem tem a narrativa na mão. O movimento hegemônico, que a gente foi construído há mais de 300 anos, ou seja, são mais de 300 anos de escravidão nesse país. Em 1888 tem uma pseudo-libertação, né? Pseudo-alforria. E pouco mais de 100 anos de
libertação oficial, lei de fato redigida. E cultura demora para crescer, não é do dia para a noite que cultura cresce. Então a gente precisa caminhar nesse movimento de construção, de espaços de poder. Por isso eu fico muito feliz de estar aqui com o Fleury hoje, um médico, um mestre na área de saúde, 2 pessoas pretas aqui para falar sobre temas de saúde. Então, é muito importante a gente ter esse local e estar conversando aqui, Aline, e a gente tenha cada vez mais espaço para poder conversar, falar e debater. As ações que a gente pode tomar para resoluções desses problemas não são fáceis, são complexas. Não adianta a gente achar que a gente vai resolver o problema amanhã. O problema tem que ser estruturante. O problema é a gente estar falando de acesso, a gente está falando de falta de oportunidade, a gente está falando de políticas públicas que precisam gerar pertencimento e precisam gerar empoderamento dessas pessoas. A gente está falando de um país que criou lei de cotas em 2012, cotas raciais, e a cota racial ela é racial e social. Elas são as 2 coisas aqui no Brasil. Então a gente está falando de um país que em 2012 criou. Então a primeira leva de médicos está saindo agora. Estou do lado de um. A partir da minha turma. Exato, a partir da sua turma. Exatamente. Primeira leva de médicos esquece essas políticas afirmativas. Então, como que a gente constrói acesso se tudo que a gente possibilita de poder e de recurso financeiro e de recurso de pertencimento também advém de um diploma que diz que eu posso fazer as coisas? Então, se eu não tenho acesso à universidade, se eu não tenho acesso ao diploma, eu não tenho acesso às melhores oportunidades. As condições são complexas, mas o caminho está na cocriação de soluções em conjunto com as pessoas da comunidade. São pequenos grupos, né? No mundo acadêmico a gente chama de Living Lab Urban. Então são pequenos organismos vivos onde você cria grupos focais ali com as representantes daquelas comunidades e escuta. E a partir da representante dessas comunidades, você cocria situações em conjunto com os representantes legais daquela comunidade, o Estado e iniciativa privada, fazendo com que você tenha uma comunidade que se sinta pertencente daquilo que foi construído e o Estado e o poder privado consigam encaminhar as ações da melhor maneira possível. Então, não tem como fazer ações sem escutar e realizar essa conjuntura com todas as pessoas. Muito bom, Lucas, excelente contextualização. Tu trazes aqui muitos dados, né, e contexto mesmo para a gente seguir aqui na nossa conversa, né? Indo nessa linha, né, do que tu falou, dessa cocriação, do quão importante é a gente ouvir a população negra e que elas participem dessas criações, a gente tem a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, que surgiu aí muito como resultado de uma luta, né, de todo um movimento que olhava para isso e sentia que era necessário a gente criar uma política específica para a população negra no que se refere à saúde. No entanto, ela já existe desde 2009, né, no papel ali as coisas são muito bonitas e eu já enxergo isso como um grande avanço, mas a gente sabe que na prática ainda existe um gap, né? A gente ainda precisa evoluir muito para chegar naquele ideal e para alcançar ali tudo que é proposto, né? Eu estava até ouvindo ali uma médica que trabalha no programa de saúde da família em Florianópolis e ela comentando que quando ela foi conversar com as pessoas que trabalhavam com ela em programa de saúde da família, que é SUS, as pessoas conheciam o programa, a política, mas poucas tinham lido. Então, assim, ela existe, mas ainda tem, né, esse caminho aqui, que nem as pessoas que estão lá na ponta realmente conhecem a fundo aqui que se propõe essa política. E aí que eu queria fazer essa provocação, doutor Fleury, como que a gente consegue aproximar isso, né, de uma realidade, né? Como que a gente amplia essa questão e faz essa política realmente fazer parte de um dia a dia e sair do papel, né? Obrigado pela pergunta, é muito pertinente. A linha médica como eu, né, deve saber o quanto a gente tem essa desfasagem, né, em relação à implementação dessa política. A política vem de uma luta do movimento negro desde os anos 80, tentando, mostrando através dos dados essa diferença, né, discrepância que existe entre acesso à saúde e também condições de saúde entre a população negra e a população não negra. E também, além de tudo isso também, isso também mostra o quanto
a gente vive, né, num país desigual, onde a gente precisa, né, de política, a gente precisa de políticas públicas e também de uma guia para poder realmente fazer que as coisas aconteçam, né? E que, infelizmente, mesmo apesar de tudo, né, da política, a política ainda não é colocada, né, no dia a dia em práticas, né? Quantas vezes vocês foram no médico, na médica, hoje em dia, né, ou desde que vocês vão no médico ou na médica, foi perguntado para você com qual cor você se identifica. É muito difícil que isso aconteça. E quando a gente vai fazer formações, a gente vai trazer a importância disso, as pessoas falam assim, mas tem um SUS, né, ali para todo mundo, o acesso à saúde é igual para todo mundo, e não há diferença no tratamento, mas a gente precisa desses dados, senão a gente não vai. A gente não teria como falar aqui que somente 27% das mulheres negras têm acesso a um pré-natal, né? Ou não teria como dizer que a gente tem uma diferenciação entre a incidência de diabetes na população negra e na população não negra, né? 50% a mais nas mulheres negras. Então, a gente precisa desses dados, né? Através, primeiro, da simples pergunta: com qual cor você se identifica? Qual é a sua cor ou raça? A gente percebe que ainda há uma resistência em relação a isso. Porque quando a gente vai falar da importância disso, pensam que a formação médica não é enviesada. Mas a gente sabe que não existe nenhuma formação, nenhum conhecimento que não seja enviesado. Até mesmo a inteligência artificial, há viés ali, né, na programação. Então, em qualquer esfera de discussão que a gente passa, há sempre viés. Então, por que a gente não faz um trabalho ali desde a universidade? Desde a formação ali dos profissionais de saúde, dos médicos, dos enfermeiros, né, ali dos alunos de serviço social, tudo a esfera que compõe a esfera da saúde, todas as pessoas que compõem a esfera da saúde, né? Então, a gente repensar a formação, né, dos profissionais de saúde, a gente repensar, a gente criar uma estratégia de que as pessoas já saiam ali da faculdade já pensando em como possam fazer um cuidado, eu não vou dizer um cuidado diferenciado, mas um cuidado normalmente que deveria ser feito há muito tempo e que a gente tem atraso em relação a isso, né? E ali também a gente precisa que os profissionais de saúde continuem fazendo uma formação e uma educação contínua em relação à desigualdade, né? Ali não falando somente da desigualdade racial, mas também falando da comunidade LGBTQIAP+, e a gente falando também das mulheres. Então, a gente falando da desigualdade das pessoas com deficiência também. Então, a gente ser pessoas que realmente pensam em cuidado, mas em cuidado de uma forma diferenciada. Porque a história que uma pessoa traz, né, o processo de adoecimento que essa pessoa traz é completamente diferente. Por exemplo, 2 pessoas estão com um tipo de câncer, mas como que foi esse processo de adoecimento e como que vai ser também o processo ali, né, de tratamento, né? Uma pessoa vai pegar um ônibus para voltar para casa, outra pessoa vai voltar de carro. Quando a pessoa sai da quimioterapia, pega o ônibus, como que ela se sente dentro dessas condições? Será que isso não impacta ali no resultado, né, no desfecho e também na adesão ao tratamento? Sim. Então a gente precisa criar ali, né, pessoas que consigam pensar de uma forma estratégica e uma forma personalizada para cada situação, né? Porque a gente, como profissional de saúde, a gente precisa pensar realmente em pessoas. E as pessoas têm história. As pessoas, né, vêm com toda uma bagagem. A importância de trazer isso tanto dentro do setor público quanto dentro do setor privado, porque ali a gente consegue realmente impactar a sociedade, né? Porque o que a gente tem que pensar, qual é a sociedade que a gente, o que a gente está pensando em sociedade, qual a sociedade a gente está querendo almejar, né? Então, qual é o nosso impacto? Então, como impacto, a gente sempre tem que ter uma responsabilidade social. Isso passa através, né, do que a gente vai fazendo ali, né, no nosso micro, no dia a dia, e também no impacto que a gente vai gerar nas pessoas como um todo. A gente, desde a formação, né, mesmo antes das escolas de saúde, a gente também precisa falar, né, da desigualdade, a gente precisa falar, né, da política. São coisas que deveriam, né, não somente ser ali quando a pessoa sai da faculdade, a pessoa se depara com o mundo, né, de nossa,
tanta coisa ali que a gente poderia ter aprendido, a gente poderia ter pensado, ter melhorado, mas a gente também traz isso dentro das escolas para que sejam coisas assim, né? Que a cada vez mais a gente consiga pensar em estratégias que sejam melhores, né? Para ter uma sociedade cada vez melhor. Excelente, e claro que trazer esse tema aqui me fez refletir sobre a minha formação, né? Como médica, na minha turma não tinha nenhum negro, e pensando na saúde da população negra, a gente vê que as coisas são trazidas para o médico em formação sem esse contexto, sabe? É mais assim, tal doença, é muito olhar para a doença, mas não para a pessoa, né? Então, miomas temos mais em mulheres negras, ponto. E assim, e não tem um contexto, não tem todo esse pensamento, né, essa reflexão, que é o que a gente precisa se provocar mesmo para construir uma população, uma sociedade diferente, que é o que a gente deseja, né? Então assim, me fez pensar muito, e é engraçado como a gente se provoca, né? Que bom que de alguma maneira aí a gente tem os primeiros médicos, né, vindos desse sistema de cotas, porque até eu estava também ouvindo um outro podcast de uns empreendedores, são profissionais de saúde negros que criaram um aplicativo onde eles contam com profissionais negros para atenderem a população negra, porque a população negra se sente mais à vontade quando é atendida por um negro. Então assim, e por que isso, né? Porque o não negro não está enxergando esse negro como ele gostaria, de alguma maneira, né? A gente tem aí alguma coisa que precisa melhorar. Então, assim, é interessante, por um lado é necessário, mas a gente quer que um dia isso não seja mais necessário, né? Sim. E eu acho que isso tudo é resquício dessa estrutura racista que a gente tem nesse país e no mundo, como foi criado o mundo através de trabalho escravo. O conceito de raça vem do século XVI, né? Justamente para determinar, né? E a igreja valida isso com a ideia de que o negro não tinha alma, um ser sem alma. Então, por ser sem alma, poderia ser considerado como um animal. E se eu considero como um animal, logo eu posso escravizá-lo. Então, a partir desse conceito, a igreja validando, ok, tô em paz, vou pro céu. E dentro desse contexto todo, a ciência vem revalidando isso século após século. Ciência, medicina. Até hoje se fala menos, mas até a década de 90 tinha muito nas escolas. Quem estuda nas escolas anos 90, 2000 por aí, vai lembrar que tinha muito nas escolas testes de QI. O teste de QI dava um coeficiente se você era bom, ruim, inteligente ou burro. Olha que loucura. É um teste lógico que, óbvio, quem receber mais estímulo vai ter uma nota de lógica maior, quem receber menos estímulo, menor. E a partir desse teste de lógica, você recebia uma pontuação desse coeficiente que dizia que emprego você estava apto a realizar. Então, a ciência validava através da medicina e a escola colocava em prática, tirei um QI de 100, 100 e pouco, abaixo de 100. Seu trabalho é um trabalho de base. Você não está apto, você não está apta a alçar voos como médica, como odonto, como advogada, como uma política, não vale. Então, a medicina vem ratificando, assim como toda a ciência, esse processo de exclusão estruturante desse país e de todo o nosso planeta, de forma sistêmica, de forma gradual e de forma consciente. O racismo, ele não é inconsciente. Essas posições que a gente está falando não é o acaso que se faz. É de propósito para gerar exclusão. E esses pequenos movimentos de inclusão vai colocando um nicho de quem pode ter acesso e quem vai ter mais oportunidade e quem vai ter menos oportunidade. Então imagina para uma criança de 10, 11 anos que está com cheio de sonho na cabeça, quer fazer um monte de coisa, chega na escola, faz um teste de QI e descobre que ela não pode ser ninguém. E por muitos anos a escola validou isso. Sim. Então, é algo que existe muito. Nos últimos anos, pelo que eu vi, já não se faziam mais nas escolas. Espero que tenha caído, né? Mas até a década de 2000 se fazia bastante. Então, a gente tem esses estruturantes que condicionam a exclusão das pessoas. Sim, é muito, muito alarmante. E sabe que também uma coisa que eu me deparei na rotina familiar mesmo, né? Eu tenho uma filha de 7 anos e um dia estava passando uma notícia na TV sobre racismo. E ela estava brincando assim, ela parou, ouviu. Ela, mãe, mas eles fizeram isso por causa da cor? Então assim, eu fiquei tão orgulhosa disso, porque assim, que bom. E assim,
ela não tinha enxergado isso, né? Então, assim, pelo menos em casa a gente não ensina isso. E aí a gente vê que, na real, é algo aprendido. A criança não nasce olhando cor, para ela é tudo igual e não fez sentido nenhum para ela aquilo, né? Então, assim, como a sociedade ensina isso? E, infelizmente é algo que a gente vai crescendo e vai ouvindo, né? Às vezes dentro de casa, às vezes não, às vezes é na rua que ele vai aprender aquilo. Então é algo também que eu acho bem interessante, que não é natural do ser humano ser racista, né? É algo que infelizmente é aprendido. Tenho, só para, desculpa, Aline, mas é só um ponto que eu achei um link interessante. Martin Luther King preso no Alabama, né? E naquela onda de direitos civis, todo o processo de consolidação e de pedidos dos direitos. Um grupo de pastores vão até ele para falar, calma, tipo, a gente vai dar certo, preto e branco vai ficar tudo bem, fica tranquilo. Não precisa dessa revolução toda, vai com calma. Aí ele fala assim, calma, imagina eu ter que explicar pro meu filho, pra minha filha de 5 anos, quando ela me pergunta, pai, as pessoas me tratam mal só porque eu sou negro? As pessoas falam mal de mim ou minha cor chega antes? Por que isso acontece? Por que quando eu vou numa cafeteria tá escrito lugar para preto, lugar para branco? Por que essas coisas acontecem? Então imagina um pai ter que explicar isso pro filho, ele contando uma carta que ele escreve na cadeia. Imagina eu tendo que explicar isso pro meu filho, então vocês estão me pedindo paciência. Calma, não, eu vou marchar, vou continuar marchando, eu tenho pressa, eu não quero continuar marchando. E aí só um adendo de lá aqui, por mais que aqui não foram leis explícitas, mas aconteceu da mesma forma, um censo da ONU, se eu não me engano, da década de 50, vieram alguns representantes aí do mundo inteiro para verificar como é que era o tal da democracia racial no Brasil, maravilhosa democracia racial no Brasil, né? Aí eles viram que chegavam aqui, foram em Salvador, num ônibus, e branco sentava na frente e preto atrás. Mas não tinha nada escrito. Mas por que é isso? Já era condicionado socialmente, historicamente, culturalmente, que as pessoas brancas sentavam na frente e as pessoas pretas atrás. Nada explícito escrito, mas era assim o formato da cultura daquele momento. Aqui, por mais que não foi explícito, mas foi cultural, foi algo que cresceu e cultivado. E tinha um movimento eugenista de médicos em 1911 que tinha como uma programação de que em 2011 não teria mais pessoas negras no Brasil. Meu Deus. Que através ali, né, da miscigenação, que as pessoas negras iriam sumir, né, mas que a gente viu que isso, né, não aconteceu. Mas que a programação realmente era essa. Fizeram até uma conferência sobre raças e eles apresentaram essa proposta que era que daqui a pouco o Brasil, né, ali não terão mais pessoas negras, vamos trazer mais pessoas brancas aqui e daqui a pouco... Se eu não me engano foi Carlos Lacerda, ele chega em 1911 lá na França e... A gente já sabe como resolver o problema do negro do Brasil. A gente vai resolver o problema do negro do Brasil através da miscigenação. Agora imagina como foi dada essa miscigenação, como que as mulheres negras foram tomadas naquela época. Sim. E também, o que também foi ensinado, né? O que dizia, né? Que você tem que clarear a família. Clarear a família, é verdade. Nossa, é chocante mesmo, né? Sim. Bom, mas a gente sabe que racismo é crime. E aí a gente tem que trazer isso aqui também, né? Sim. E dentro do contexto de saúde, ele acontece. Mas eu queria perguntar para vocês, começando aqui pelo Lucas, diante de uma situação de racismo, né? Nesse ambiente de saúde, como que o negro, nessa situação, deve agir? A quem que ele deve procurar? Quais são os passos aí? É importante falar esse mês agora, mês que passou, a gente teve o crime de injúria racial sendo equiparado ao crime de racismo. Então, até antes disso era muito difícil você prender alguém por causa de racismo, porque você tinha que explicitar, né? Então, diferenciando, injúria racial, alguém veio aqui me chamar de macaco, ou alguma ofensa pessoal a mim. Certo. Então, esse era o tipificado como injúria racial. O de racismo é contra um grupo, certo? É o crime de racismo contra o grupo e que tá negando meu acesso, né? Eu quero almoçar nesse restaurante. Não, você não pode porque você é preto. Então, esse é racismo, né? Então, você tinha essas duas opções. Um era crime inafiançável e o outro não era e você podia pagar nos detalhes da lei lá. Beleza. Nesse último mês foi equiparado e isso é muito bom pra gente, porque assim...
tanto na área da saúde como qualquer área, a pessoa não vai poder mais ir no jogo de futebol e sair gritando, ofendendo a pessoa, achando que vai sair impune. Então, ela vai ser presa pelo mesmo patamar de crime de racismo, assim como dentro da saúde aqui também. Falando aqui em específico DASA, né, dos nossos colaboradores, a gente não tolera nenhum tipo de discriminação. Então, a gente tem muito a questão das pessoas de coleta domiciliar, que vão na casa das pessoas, que vão fazer o atendimento. O que a gente orienta para os nossos colaboradores e colaboradoras não toleramos. Se o cliente, em algum momento, ofendeu você e proferiu atos e palavras racistas, você não precisa atender essa pessoa e nós auxiliamos você a abrir um boletim de ocorrência enquanto empresa, protegendo você para que essa pessoa ela não esteja mais e nem credenciada dentro dos nossos serviços de saúde, tá? Mas como serviço de saúde também, a gente não pode negar atendimento em caso de emergência. Se tiver algum caso de emergência, a pessoa chega, você tem que atender, mas a gente orienta que logo após seja feito o boletim de ocorrência e seja seguido o rito da lei como um todo. Então, aqui dentro a gente tem canais de conduta, onde a pessoa pode levantar casos de discriminação ou assédio como um todo, onde a área de diversidade, aqui inclusão, falo específico para a diversidade e inclusão, apoia o time de compliance e auditoria para apurar os casos. Então, todo caso de discriminação tanto quanto raça, quanto qualquer outro caso de discriminação, a gente tem sido bem rígido na nossa postura. Então, a gente tem orientado os nossos colaboradores, canal da conduta, e quando é externo, tem o SQDAS, onde as pessoas podem orientar também, fazer a denúncia. E o nosso time de jurídico auxilia com a abertura de boletim de ocorrência, o processo como um todo, o acompanhamento dessa pessoa. É como se fosse uma assessoria, né, para aquela. Então, internamente começa. Externamente, né, fora dos ambientes da DASA como um todo, a gente tem um 36, que é o canal o canal federal, que a pessoa pode ligar e fazer a denúncia como racismo, e aqui na Lesp também de São Paulo tem um canal de denúncia, eu não vou saber o número aqui de cor. Então a gente tem mecanismos da nossa esfera estadual e federal, e internamente a gente tem sido bem rígido nessa postura e tem dado ferramentas para que os nossos colaboradores eles possam entrar e fazer todo o processo legal com todo o nosso apoio. Aqui internamente. Muito bom, Lucas. E é algo que a gente vê mesmo, né? Eu trabalho também num serviço de saúde, sou médica, radiologista, e já vi na minha unidade paciente negar atendimento de uma enfermeira negra. Então, assim, não tem outra pessoa para coletar aqui. É um negócio, a gente fica sem acreditar que isso aconteça. Mas acontece. E que bom que na DASA a gente tem esses mecanismos, né? Para realmente combater isso e mostrar e proteger os nossos colaboradores desse tipo de situação. A gente vê que realmente o trabalho aí que a equipe de diversidade faz é muito bonito e é algo que extrapola aí a questão do papel, não é só… A gente vê na ponta isso acontecer. Então, assim, é muito legal a gente perceber que aqui dentro desse ambiente a gente está fazendo uma transformação, né? Muito bacana. Bom, Dr. Johnson, Dr. Fleury… Desculpa, doutor Fleury. Como médico negro, né, a gente já comentou aqui sobre a formação médica e tudo mais, e eu até vi ali no seu Instagram você falando sobre como as pessoas enxergam a sua vinda para o Brasil, né, e a sua formação. Você saiu de onde você veio por determinadas situações e a coisa não é bem assim, é o primeiro médico negro da família. Não. Então, eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão da sua formação, da sua experiência, né, durante a formação, como que foi isso, se sofreu ainda algum tipo de preconceito, porque a gente sabe que a área de saúde ainda é muito dominada aí pela população branca, né? Então, eu queria ouvir aí um pouquinho da sua história. Eu sou do Togo, que é um país do oeste da África, então eu moro no Brasil desde 2011. Togo a gente fala francês, então quando eu cheguei aqui tinha que aprender português. Aí eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu tinha um amigo do Congo, que me falou um pouco de como que era a situação das pessoas negras aqui no Brasil. Ele falou assim, cara, muito boa sorte ainda na faculdade. Aí a gente tá fazendo… Ele fala assim, boa sorte. Boa sorte, exato. Aí eu lembro que quando eu tava fazendo aprendendo português, né, na faculdade de letras, e as pessoas perguntam, mas por que vocês vieram aqui e tudo mais? Mas lá no país de vocês, como que é a situação então? Como vocês vieram? Vieram de barco? E a gente falava, não, a gente veio nadando. E as pessoas acreditavam. As pessoas acreditavam. Eu falava aqui, mas você vai fazer o que depois aqui, depois de aprender português? Eu falava, não, vou fazer faculdade de medicina. Só que
O que eu descobri um ano depois, depois que eu entrei na faculdade, é que as pessoas não acreditavam que eu ia fazer medicina. Porque eles estão acostumados a não ver pessoas negras ali fazendo medicina. Então, depois que eu terminei a faculdade, eu fiz a prova de proficiência, entrei na faculdade de... Depois que eu fiz o curso de português para estrangeiro, eu comecei a faculdade de medicina, as pessoas da faculdade de letras me mandaram mensagem. Então, era verdade o que você estava falando? Era isso era verdade mesmo? Então... Não era pegadinha. Não era pegadinha? E eu falei, então, eu vim realmente para isso, mas eu precisava passar, né, aprender o português antes de entrar na faculdade. Uma coisa que era muito, que era muito estranho para mim, era ter entrado na faculdade e ver que não tinha pessoas negras, né? Éramos 5 pessoas negras na faculdade toda, vamos dizer mais de 1.200 alunos. 3 eram ali do continente africano, 2 brasileiros. Era muito, muito, muito estranho. Eu falei, cara, como assim, num país que tem 54% da população, a gente não vê pessoas negras? Né? Aonde são essas pessoas negras? Né? A gente vê que eles estão ali trabalhando, elas estão trabalhando ali na faculdade, mas ali trabalhando em outras condições, né? Não dentro da sala de aula. Sim. Estão fora ali da sala de aula. Então, isso, né, acabou se repercutindo assim em todas quando o professor entrava, por exemplo, na sala, já olhava, já sabia que não era daqui, né? Porque não eram acostumados a ver pessoas negras ali dentro da faculdade de medicina. Até chegar, né, ali começar ali a política de cotas, a gente viu que realmente começou a ter uma mudança. Mas ali dentro do hospital, né, universitário, ou mesmo depois que eu formei, eu nunca era visto como, né, aquele estudante de medicina. Ou era o maqueiro, né? Ou depois que eu formei, eu estava na residência, eu entrava nos quartos, perguntava assim, você que viu consertar a cama? Mas não entendia, porque eu sou negro, que tem que consertar a cama. Aí a pessoa fica ali numa situação assim, mas não, como assim? Você que viu levar meu marido? Eu falei, mas não. Aí a pessoa começou a falar, não era por conta disso. Eu falei, tá, só um minuto. Vou chamar meus colegas aqui brancos, você pergunta a mesma coisa pra eles também. Pra ver se não é por conta da minha cor. E já teve pessoas que, né, já negaram, depois que saíram, falaram para as enfermeiras, foram embora, falaram para as enfermeiras que não queriam ser atendidas por mim. Então a gente vê, são coisas que realmente, né, que machucam, claro, né, que fazem muito mal, né, pra gente que tá numa posição de querer, né, ali ajudar, querer cuidar da outra pessoa. Mas a gente vê que ali, a partir, né, de um racismo que a pessoa vê, a pessoa acaba ali negando, né, um cuidado por uma pessoa negra. Então, essa mudança, né, que a gente começou a ter ali a partir de 2012, né, da entrada de mais pessoas negras ali na universidade, de entrada de mais pessoas negras ali, a gente quer que daqui a pouco isso seja uma coisa muito diferente da época que quando eu entrei na faculdade, né, e que a gente consiga ver mais pessoas negras ali se formando em qualquer curso, né, da universidade. E também muito ali na faculdade de medicina, que era um espaço que era muito difícil a gente encontrar uma pessoa negra. Então, para isso, a gente precisa da continuação, né, daquela política pública, daquelas políticas públicas, para que a gente, né, cada vez mais tenha uma sociedade que realmente reflita, né, a cor, né, do Brasil, né, e 54% da população negra, que a gente tem 54% da população negra ali nos cargos de liderança, ali como médicos, ali como enfermeiro, ali como engenheiro, que a gente tenha 54% da população realmente representando o que realmente o Brasil é, né, aonde a gente, né, nós chegamos num espaço e vê que é completamente um mundo completamente diferente, aonde as pessoas negras, às vezes, quando acabam acessando ali, falam assim, prefiro me retirar daqui, né, por conta das violências, né, sutis ali, ou às vezes explícitas que elas vão sofrendo, e que elas preferem ali até, às vezes, se retirar para se preservar ali a sua saúde, preservar a sua saúde mental. Então, por isso é importante também que a gente sempre fale, para que a gente pense em soluções e mudanças. Excelente. E Lucas, e puxando aqui o gancho, né? Como paciente, já sentiu algum tipo de racismo por parte dos cuidadores? Como que é isso no dia a dia para ti? Boa, ótimos pontos. Eu fiz o meu Genera
de ancestralidade. Legal. E deu ali da região do Togo. Legal. Eu vou ter que ir lá conhecer. Aí. Eu vou ter que ir lá conhecer. Aquela região é Togo ali, mas o país logo abaixo ali, deu ali. Tem que fazer algumas visitas. Sim. Nossa, que legal. Legal. Eu achei bem interessante quando eu vi meu mapa. Falei, opa, interessante, já sei visitar e tal. Nossa, e traz esse nível de detalhe, até da região, assim. Que bacana. Isso, exato. Traz a região ali, possíveis países. A maior porcentagem deu essa região ali do Togo. Deu ali da região da Nigéria também. São todos os mesmos povos que acabaram se espalhando. Exatamente. Bacana. Então, a África Oriental ali, eu fiquei até vendo qual porto. Depois fiquei pensando qual porto, né? Que legal. Que preciso conhecer minhas raízes, né? Sim. Exatamente. Porque isso é um ponto negativo, né? Eu moro hoje no sul do Brasil, né? Moro em Chapecó. E lá tem muito uma cultura europeia, no sentido de falar, meu descendente é italiano, alemão, é austríaco. E aí, quando chega assim na população negra, de onde que a gente veio? A gente não sabe da nossa história. E acho que um dos piores males que foram feitos foi apagar de onde a gente veio, a nossa história, os nossos nomes. Então, quando a gente fala de racismo, tá em tudo, institucional e estrutural. Vou dar um exemplo aqui, né? O meu nome é Lucas Moraes da Silva, né? E essa história não é 100% certeza se era assim ou não, mas de como meu pai falava, né? O prefixo da, né, significa que eu era da família Silva, né? Então, da família Silva, daquela família específica. E eu queria retirar isso do meu sobrenome para as próximas gerações, né? Quando minha filha nasceu, eu fui no cartório, eu falei, eu não quero dar Silva, eu quero só Silva, deixa o Silva ali, já que eu não sei o nome do meu ancestral, da minha ancestral eu quero que só Silva ali. Não, da Silva é sobrenome. Não acredito. Da Silva é sobrenome e não pode tirar o da. Não, mas eu quero, então você vai ter que ir num juizado, você vai ter que fazer um processo de pedir para retirar, porque não pode via cartório. Nossa. Isso é exemplo de uma prática de racismo institucional, sabe? De todos os processos. Então, o racismo estrutural e institucional, eles são modelagens desses processos, de como a gente vivencia eles na prática, onde o racismo estrutural, ele habilita as nossas relações pessoais aqui, e vai gerando ao longo do tempo esses preconceitos, e o institucional ratifica isso, né? Porque quem que faz as instituições, né? São as pessoas. Quando fala de algoritmo é um ponto muito interessante. Acho que são discussões complexas que a gente pode ter mais pra frente, né? Qual é o impacto que o algoritmo vai ter, né? Dentro desse processo, sendo que quem dá o sim ou não para o algoritmo somos nós. É verdade. Para ele replicar o modelo, né? Então, esse modelo vai gerar mais inclusão ou exclusão? Vai gerar mais viés ou menos viés? Então, são práticas que a gente pode acontecer. E dentro da saúde... Até falando dessa questão de algoritmo, né? Teve agora a onda do ChatGPT. E o que eles falam, que o ChatGPT, ele traz, às vezes, ali textos bem preconceituosos, né? Então, assim, bem só fazendo esse gancho, porque ele capta ali informações que vêm de algum lugar. Sim. E esse lugar, né? Mas enfim, desculpa te interromper. Não, tranquilo. E dentro da saúde, eu acho que a gente vem fazendo um processo transformacional na DASA, né? Desse processo de conversa, de escuta, de começar a acessar os médicos, a equipe multi, e fazendo todo esse processo de letramento, né? Da população como um todo. Não só a população médica, mas como toda a população da DASA. Mas olhando pelo meu histórico de saúde, sim, foram inúmeras vezes de preconceitos, né? Que passei de atendimento, eu lembro que uma vez eu tive uma entorse no tornozelo. Eu era atleta profissional de basquete. Joguei basquete. O que será? O que será, né? Essa altura toda. Joguei basquete até meus 27 anos ali. Eu lembro que uma vez eu tive uma entorse no tornozelo, não tinha plano de saúde, eu era novo, tinha 15, 16 anos. E aí tive que fazer o atendimento no SUS, estava muito roxo, né? E aí eu fui de madrugada, cheguei com ônibus, fui de madrugada pro pronto-socorro do hospital. Cheguei lá com o pé... Tava uma bola muito chata. E aí o médico olhou assim e falou, mas o que você tá fazendo aqui? Eu falei, uai, vim cuidar do tornozelo, né? Tá inchado. Ele falou, mas não é pra você estar aqui, eu tô aqui pra atender gente que chega com perna quebrada, acidente, não sei o quê. Eu não tô aqui pra ficar olhando tornozelo inchado. Ah, não acredito. É dureza, né? E aquela coisa que a gente não esquece, né? Não, são agressões que a gente não esquece. E aí vale pro racismo e pro machismo, né? A gente é criado numa sociedade que a gente foi criado pra ser racista. Eu fui criado, mesmo negro, eu fui criado pra ser racista, eu fui criado pra ser machista, fui criado pra ser homofóbico.
Então essa desconstrução tem que ser diária e constante. E aí a gente tem uma prática machista muito peculiar do nosso país. Quando você vai num restaurante com a sua esposa, o que acontece? As pessoas sempre, num casal hétero, as pessoas dão a conta pra quem? Pro homem, né? As perguntas sempre... Pro homem, exatamente. E eu vivo num casamento interracial, minha mulher é branca. E dentro desse processo, quando a gente vai nos restaurantes, a conta vai pra quem? Pra ela. Não acredito, olha só. Então, não precisa ser explícito. São formas de minar diferentes. Esse processo de agressão é constante e não precisa ser dito. Então é assim que a gente vai minando. E dentro desses processos, tanto saúde, educação, segurança, as pessoas perguntam, eu faço doutorado em administração, né? Estou falando sobre estratégia de competitividade. Então, sério mesmo, está fazendo doutorado? Como é que foi? Como é que você chegou? Como é que faz? Como entrou aqui? Mas você sabe falar inglês? Nossa! Como? Então, esse processo sempre gera estranheza. Sempre gera conflito, sempre gera E é como se fosse um privilégio, né? Isso. E assim, e você não pode errar. Você não pode errar, exato. É muito diferente da tolerância, né? Sim. Falando disso, eu lembrei da faculdade, lá ali no primeiro período, que eu tava assim, desesperado, né? Falei, cara, vou reprovar nessa matéria. Eu tinha acabado de aprender português, entrei na faculdade eu achando que... Não, que eu tava... 7 meses de português. Aí eu tava sofrendo ali no primeiro período, aí eu fui conversar, falando, não, conversar com a professora, ela vai te acalmar, que ela é uma mãe. Aí eu falei, não, professora, eu tô muito desesperado, acho que eu vou reprovar. Ela assim, se você reprovar não tem problema. Aí eu... mas como assim? Não, se você reprovar não tem problema. Vocês que vêm ali da África, já teve um menino que veio do Gabão, ele reprovou no tempo, depois ele terminou a faculdade, mas se você reprovar, não tem problema nenhum. Eu não quero reprovar. Eu não quero reprovar, eu vim aqui pra reprovar. Não tem problema pra ti, né? Exato. Pra mim tem. Eu não vim aqui pra reprovar. Então, você já tá aqui, né? Tem privilégio de estar aqui, porque você não pode reprovar? Qual o problema, né? Você já tá aqui num espaço que não é pra você, né? Sim. Porque ela quis dizer, Mas porque um semestre a mais, qual é o problema? Né? Duro, né? E aí, nesses pontos, né? E aí, olhando dentro do que eu passei em saúde e dos processos de atendimento, por exemplo, dermato é uma luta para conseguir uma dermatologista para você entender, porque normalmente a gente vai no dermato, já mete um corticoide, tchau. Então, realmente é isso que minha pele precisa. Às vezes não faz sentido para pele negra esse processo. Sim. Então, às vezes não falta até literatura, né, sobre esses cuidados. É muito feita uma literatura em cima da população, muito eurocentrada, né, dentro da população branca, nesse processo. Então, falta muito, ainda faltam dados para a gente começar a fazer esse processo. Eu acho que vale a pena até... cor, né, que é ali da política. Se eu contar depois a médica, é do AfroSaúde, uma doutora que ela testava os medicamentos na própria pele, né, para fazer o processo. A Kathleen. Exato. Você pode contar um pouco a história dela. Mas dentro desse processo aí de exclusão, aí a gente tá falando aqui, mas é importante levar os dados também, as nossas histórias corroborando com os dados, né? Acho que é muito importante trazer esse dado. E aí tem um dado muito impactante que a gente tem 40 minutos, 1 hora de podcast aqui, então isso... Existe uma estatística no Brasil que um jovem negro morre a cada 23 minutos. Então a gente vai ter, pelo menos, ao fim desse podcast, de 2 a 3 jovens negros assassinados aqui. A gente tá falando de morte violenta. Então a gente tá falando de uma população que é de 54 a 56, ela flutua ali, né, de pessoas negras da população brasileira. Só que quando você chega nas 60 anos de idade, a população branca é pelo menos 20% maior que a população negra. O que acontece então isso explicita nesse caminho? O que acontece nesse caminho que a população branca praticamente aumenta ela é 20% da última vez que eu censo, mas tem lugares que falam que é o dobro da população branca, é o dobro da população negra. O que acontece com a população negra nesse caminho? Não era pra gente estar vivo, não era pra gente estar aqui, não era pra a gente estar dando entrevista pra você aqui, não é o nosso lugar. Nunca foi pensado para ser o nosso lugar. E aí, obrigado Dazeduca, obrigado Aline, acho que esse convite é fundamental, que a gente tenha mais pessoas aqui também, né? Não só falando de racismo, de economia, de política, eficiência, que a gente possa ter cargos de pessoas e posições de pessoas negras falando sobre outros assuntos que não seja apenas o racismo. O maior engenheiro da história desse país era negro. A gente pode começar a
questionar o status quo e provocar essas mudanças dentro do nosso ambiente. Então, qual o papel que nós temos aqui de luta diariamente, mas qual o papel que vocês brancos têm dentro desse processo? Como é que vocês podem nos ajudar dentro dessa causa e ser aliado dentro desse processo de transformação? Não basta não ser racista, temos que ser antirracistas, né? E eu acho que esse é o caminho mesmo, né? E ainda fazendo um gancho, né, sobre esses dados que você falou, sobre a população negra numa idade mais avançada, a gente, lembrando agora de um passado recente do Covid, a gente via que a gente tinha muito mais testes positivos em brancos, mas muito mais negros morrendo. Sim. Então, o que acontecia, né? Por que não testavam os negros tanto quanto os brancos? A gente vê, basta olhar para o lado, pipocam exemplos, né? Exato. Dessa desigualdade. No próprio ossímetro, né? Ali na medição da simetria, que dava dados assim que não eram confiáveis na população negra, né? Exatamente. Bom, a gente já trouxe muito aqui do contexto, eu acho que a gente vai continuar trazendo ao longo dessa nossa conversa, mas de fato a gente tem uma fisiologia no corpo negro, e isso não é diferente para outras etnias, né? Sim. Que favorecem algumas doenças, né, em relação à população não negra. Isso é fisiológico, né? Então a gente até trouxe agora no final do ano passado um podcast sobre saúde do homem, e aí o nosso convidado é o Dr. Juarez Andrade. Ele comentou que o câncer de próstata acaba sendo mais frequente na população negra, a hiperplasia prostática, e a gente tem outras doenças, né, que a gente pode falar, anemia falciforme, hipertensão, então que tem uma incidência aí maior na população negra, uma maior prevalência. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso, se realmente a etnia, ela implica aqui em algumas doenças que acabam sendo mais frequentes, né? Eu acho que é interessante a gente também trazer esse tipo de informação. Sim. A gente tem algumas doenças que são determinadas geneticamente, né? Isso. Ali a gente fala da anemia falciforme, por exemplo, a gente sabe que a anemia falciforme surgiu como, né? Ali na África subsaariana, era uma mutação que, né, uma evolução ali, né, da mudança dos glóbulos vermelhos se transformando ali em foice para que ali o parasita, né, da malária não consiga se ligar e ali não provocando a doença. Só que isso acabou tendo outras consequências, né, ali oclusão de vasos, né, microartérias, causando ali microinfartos, né, entre outras coisas, dores, né. E além disso, a gente tem também a deficiência da G6PD, né, que pode ali acarretar em hemólise, né, destruição, né, de glóbulos ali vermelhos em condições de estresse, né, ou ali a exposição a alguma doença, né, ou alguma medicação. O que é importante, né, a gente tem essas doenças que são geneticamente determinadas, mas a gente também precisa ali pensar sempre em como que a gente pode melhorar o acesso à saúde para que essas doenças não viram, né, um grande problema para que as pessoas que estão ali expostas ou que, né, nascem com essas condições não consigam ter uma vida, né, uma expectativa de vida que seja maior, que ali não consigam chegar aos 20, aos 50 anos. Então, como que a gente consegue pensar em políticas de saúde ou como que a gente pode pensar em acesso de saúde para que essas pessoas, né, consigam viver bem e viver por mais tempo? Então, a gente tem algumas doenças que também, devido às vezes à diferença de acesso à saúde, devido a todo esse passado como hipertensão, diabetes, também que são mais prevalentes na população negra. E como eu disse, quando a gente olha para o diabetes, por exemplo, a gente tem 50% a mais, né, de incidência nas mulheres negras, 9% a mais nos homens negros. Então, e também a gente olhando também, por exemplo, o câncer de próstata, como a Aline falou, né, mas olhando para os cânceres assim também, em geral, né, câncer de mama, como que é esse tratamento, esse acesso ao diagnóstico, né, porque o diagnóstico precoce determina como que vai ser o curso, a evolução da doença, como que vai ser o tratamento e como que vai ser a remissão, né, ou não. Então, a população negra, né, tem o problema que é comum, tanto determinado geneticamente ou, né, ali devido às condições socioeconômicas, que é o acesso à saúde, que sendo dificultado, acarreta em resultados, né, que são muito tristes.
Desfechos bem desfavoráveis, Sim. né? Muito bom, acho que é muito importante a gente trazer isso. E outro dado, doutor Fleury, que a gente acabou vendo ali no seu Instagram, Sim. é que você fala sobre a qualidade do sono da Sim. população negra, né? Sim. Que negros dormem menos e negros dormem mal, Sim. né? E aí eu gostaria que você comentasse também um pouquinho sobre isso. Sim. Qualidade de sono é diretamente ligado a como que foi seu dia, né? Uhum. As condições de estresse em que você foi exposto ou exposta e também em quais condições você está dormindo, né? Ali você está dormindo ali numa condição onde não tem um silêncio, né? E um silêncio ou uma condição que você não consegue relaxar porque, por exemplo, tem um tiroteio ali, né? Viver num lugar onde tem tiroteio ou onde você tem que acordar 4 horas da manhã, pegar um ônibus, né? Ali na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, quando a gente vai falar do Rio de Janeiro, 2, 3 horas para ali chegar no centro da cidade para trabalhar. Então, quantas horas a pessoa dorme? Isso está diretamente ligado ao quê? A doenças, né? E a condições de saúde, né? Falando de hipertensão, de diabetes, né? Isso também está completamente ligado à saúde mental, né, da população. Quando a gente vai olhar para a população negra, a população que está com maiores índices, né, de depressão e de ansiedade e também, né, nas consequências, né, que isso traz, né? Quando a gente olha para a população negra, ali dos 15 aos 26 anos, né, a taxa de suicídio é 60% maior, né, comparado ali a população não negra. A gente vê o quanto tanto acesso à saúde, a falta de educação em saúde também acabam acarretando nesse desfecho tão desfavoráveis, né, que a gente tem como mudar, né, a partir de uma formação médica, né, que olhe para todos esses determinantes sociais de saúde e que consiga também trazer uma educação em saúde, né, para a população. Mas além de tudo também a gente tem tudo, né, tanto o poder público quanto, né, as instituições privadas, a gente tem todo um trabalho ali de pensar em como a gente pode trazer mais acesso, tanto à educação e saúde, quanto à melhoria de condições, né? Essa pessoa que pega 2, 3 horas de ônibus, será que a gente não tem como melhorar essas condições, né, de saúde, baseando, por exemplo, onde a pessoa mora? Será que essa pessoa realmente precisa estar todo dia ali no centro da cidade para trabalhar? Será que ela não pode trabalhar de casa? Então, como que a gente pode propiciar condições melhores para que a gente cuide da pessoa, né, que está ali com a gente? Muito bom a gente trazer também essa questão, né? Sim. Fechando aqui com saúde mental, que é super importante. E aí, esse dado super alarmante da questão do suicídio, né? Que é muito superior na população negra em relação à população não negra, né? Então, o suicídio que a gente sempre fala, né? Não é a vontade de acabar com a vida, é acabar com o sofrimento. Isso reflete aqui um ápice de um sofrimento, Sim. de uma população que realmente a gente precisa olhar para isso, né? Sim. Aí eu gostaria que tu comentasse também um pouquinho a esse respeito, Lucas. Perfeito. Nós vivemos em uma economia de mercado, onde nessa economia diz que a gente pode tudo, diz que qualquer um pode qualquer coisa. Uhum. E a gente entra dentro desse conceito de mérito e meritocracia. Só que dentro desses dados que você trouxe, pega 2 horas, não come direito, tem 1, 2 refeições no dia, que é a maior parte da nossa população do Brasil. Como que a gente gera oportunidades? Como é que a gente gera olhares de orgulho e de afeto dentro da população subrepresentada do nosso país? Porque eu cresci na periferia de Brasília, e na periferia eu só tinha 3 coisas pra fazer. Ou era jogar bola, ou um esporte, ou era ir pra arte, pra cultura, ou estudar. Tinha essas 3 opções só pra mim. E tinha uma 4ª opção, que é ir pro tráfico. Só esse caminho é um caminho muito curto. Então eu falo 3, mas essa 4ª opção aqui é complicada. E aí quando a gente vê o cenário dos nossos adolescentes e jovens adultos que estão indo pra cadeia, são por coisas básicas. A grande maioria, 80%, em torno de 80% é da galera que vai porque rouba um tênis, rouba um celular. Porque vai atravessar um leite, vai no mercado. Exato. Então a gente vive numa economia de mercado, onde as redes sociais mostram que a gente pode tudo, onde as pessoas postam o tempo todo sua vida feliz, né? Que tá tudo maravilhoso, viagem pra lá, pra cá. Eu conheço o mundo inteiro na palma da minha mão. Por que eu não posso ter isso também? Quem não quer? Pô, eu também quero. Eu sempre quis ter o meu sonho de moleque. Era ter um Nike Shox na época. Era a sensação. Por que eu não posso ter um celular
Por que um jovem preto não pode ter um iPhone? Ou um Samsung, ou esses celulares de última geração? Por que eu não posso ter? E qual é o esforço que eu vou ter que fazer para ter? Então, esse estímulo ao consumo insano que a gente vive, de tudo é descartável, vai gerando essa ansiedade, vai gerando esse desconforto e vai gerando raiva e ódio também. Porque por que eu não posso ter e os outros podem ter aquilo que eu não posso? E isso vai gerando essa revolta, e aqueles que conseguem sobreviver a esse ambiente hostil e conseguem fazer uma faculdade, trabalhar dia e noite, correr atrás do seu futuro, quando chega dentro do processo seletivo das empresas, são excluídos, não ganham oportunidades. Então me diga, nós aqui, né, o sistema de mercado tem que começar a questionar o que é talento. Talento é ter estudado nas faculdades consideradas de primeira linha desse país, as primeiras linhas do mundo. Talento é fazer intercâmbio. Talento é saber falar inglês. Isso é talento. A gente vive num mundo aí que é chamado de mundo bunny. Tudo é mutável, as coisas mudam muito rápido. E dentro dessas mudanças, coisas que elas são variáveis, o que é mais importante? Uma rigidez ou uma adaptabilidade? Agora você imagina uma pessoa periférica, 2, 3 horas de ônibus para ir, 2, 3 horas de ônibus para voltar, metrô, chega no trabalho. Imagina a quantidade de resiliência e de adaptabilidade que essa pessoa teve que adquirir ao longo da sua carreira. E isso são soft skills, e a gente tem que até pensar em reclassificar esse nome. Não sei se a gente deveria chamar de soft, porque não é fácil. Não tem nada de soft. Não tem nada de soft. Comportamento é complexo pra caramba. Então, dentro do que a gente chama de soft skills, imagina a quantidade de skills que essa pessoa adquiriu ao longo da vida, porque são coisas que a gente aprende ao longo da vida. Eu tenho certeza que você também, mas durante boa parte da vida, e boa parte dos brasileiros daqui, dorme 3, 4 horas por dia, pô. Chega em casa meia-noite para sair 4 horas da manhã pro trabalho. É essa a realidade do nosso povo. Então é bom, dentro dessa estrutura, a gente questionar o que é talento e para quem que a gente está dando as oportunidades. Eu não estaria aqui hoje se num processo seletivo de training que eu fiz, as pessoas tivessem olhado para a minha história não como uma história da pessoa que estudou nas melhores faculdades, mas sim da pessoa que conseguiu vencer todas as barreiras e obstáculos e continua avançando sobre esses obstáculos para conseguir construir o seu futuro e para gerar mais oportunidade para as pessoas de onde eu vim. Mas só que a recrutadora tinha que ter pensado nisso. E aqui na posição do Moji, que foi a pessoa que disse assim, eu tenho que agradecer ele, eu falo para ele que eu sempre vou ser grato para ele por ter me dado sim. E o Fábio Cunha, na época, que foi na etapa final com ele. E conseguir vencer o algoritmo também, né? Não ter sido reprovado pelo algoritmo também, né? Exato, tem essa também, não conseguir reprovar pelo algoritmo. O reconhecimento ao algoritmo, então. Isso, o reconhecimento ao algoritmo. Isso porque nessa empresa que eu fiz, o algoritmo me passou, mas nas outras 5, o algoritmo me reprovou. Então, peraí, de que talento que a gente está falando? Então, é muito importante nessa institucionalização, né, desse racismo institucional que a gente tem, a gente começar a se questionar isso. E muitas pessoas negras não colocam foto no currículo. Não colocam foto. Eu não colocava até há pouco tempo. Não colocam foto nos currículos. Eu vim colocar agora, depois que melhorou um pouco a situação. Eu falei, o pessoal já me conhece. O pessoal já sabe quem eu sou. Eu coloco lá minha fotinha. Tá tudo bem. Mas até então, esse currículo sem foto, sem colocar raça, sem endereço, com certeza. Exatamente. Para que tivesse a mais chance de ser aprovado. Esse processo de exclusão que a gente vive, a gente tem que questionar ele, a gente tem que começar a gerar oportunidade, a gente tem que começar a gerar representatividade. Porque o garoto e a garota que está lá na favela, que está lá na periferia, a gente precisa de símbolos. Eu fiz um trabalho de pesquisa na época da faculdade, um lixão lá em Brasília, um aterro sanitário. E nesse aterro sanitário a gente conduziu uma pesquisa falando sobre qual era o sonho daquelas crianças naquele local. E o sonho das crianças, tudo giravam em ser catadora ali dentro desse processo. E teve uma criança só que colocou que queria ser professora. Isso mostra o tanto do impacto que a representatividade tem dentro do nosso ambiente. O espelho que tem dentro do nosso ambiente. Ou seja, a questão não é eu escolher ser catador ou catadora, a questão é o leque de possibilidades que eu posso ter. Então, quais são os meus objetivos e sonhos? Se eu não tenho esse leque de possibilidades e de oportunidade, eu não consigo nem imaginar fora o que eu vou ser, o que eu posso ser. E nem o como eu vou. Então, como chegar lá.
Então, se a gente vê alguém da nossa comunidade chegando lá, você fala, opa, é interessante, eu consigo também, dá para mim. Então, esse ambiente de representatividade, de gerar oportunidade, e aí não confundam isso com meritocracia, tá? Não é o normal isso. Não é normal ter que dormir 3, 4 horas por dia para conseguir ter as coisas. Não é Ninguém normal aguenta esse por muito processo, tempo, ninguém né? aguenta por muito tempo. Por isso que a gente A tem, doença né, mente. essa saúde mental tão Isso. prejudicada, né, A doença mente infelizmente. ou a doença o corpo, né? Que tá tudo ligado. Tá tudo Ou ligado. os dois. Os dois, né? Então, eu faço um convite, né, das empresas do nosso país a começar a se questionar, né, o que é talento, como gerar esses talentos dentro da sua própria companhia, como consigo gerar eficiência com esses talentos, como é que eu gero oportunidade e como é que eu transformo toda a comunidade que eu vivo e eu interno dela através do poder que as empresas do país têm fazendo esse movimento. E um dado legal, sempre quando a gente traz diversidade, a gente fez um estudo legal aqui na DASA, que as pessoas com mais de 50 anos, elas têm um turnover muito menor que as pessoas abaixo de 50 anos. Sim. E indicam a DASA como um lugar melhor para trabalhar muito mais que as pessoas com menor de 50 anos. Então isso é diversidade. Diversidade não está falando só sobre fazer o certo, a gente está falando sobre negócio também. A gente está falando sobre oportunidade que vai melhorar a eficiência do negócio, tanto na questão de pessoas, quanto na questão mesmo de trazer a população. A gente está falando 54% a 100% da população, gente. Tudo bem que 1/3 da população tem acesso a plano de saúde, mas essas pessoas são negras ali. Através de trabalho, né? Através de trabalho. Que é negada a população negra. Que é negada a população negra. Quanto menos tiver. Então, a gente tem uma oportunidade gigantesca aqui de trazer essas pessoas e olharem para nosso ecossistema de saúde como um lugar que, durante todo o trabalho que a gente está fazendo, que é inclusivo, e que a gente está aqui para acolher vocês e entender que aqui é o melhor lugar para a população negra, para a população LGBT, de pessoas com deficiência, para pessoas de gerações diferentes e para as mulheres. Então, a gente precisa tá o tempo todo. A gente é a área chata, eu falo. A área de diversidade é a área que questiona o status quo o tempo todo. A gente tá o tempo todo provocando mudança, né? O tempo todo cutucando alguém. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz aquilo? Não, então, e tem dados, né, que trazem, assim, os negócios, as empresas diversas são mais criativas, são mais inovadoras, porque a gente tem aqui pessoas representando realmente a população, né? Então, é necessário, assim, não tem como fugir disso, né? Quem pensa no real problema da sociedade. Exato. Pode contemplar todo mundo. Não à toa, em janeiro foi feito aqui um podcast, um videocast sobre o Aqualitrans. O Aqualitrans, exato. O Aqualitrans é um produto que a gente tem hoje que não tem no país. Isso fruto de quê? De inovação, de diversidade. Exato. Um cuidado integral da pessoa trans, desde o atendimento de atenção primária até o secundário, terciário, todo o atendimento da nossa cadeia de valor, onde a pessoa vai ficar constantemente caminhando e tendo fluidez, né? Onde eu posso ir, eu posso ser atendido de maneira inclusiva, assim. Isso é fruto de quê? De inovação, e é um produto que não existe no país. Não tem no Brasil nenhum cuidado integral da pessoa trans. Mais próximo que a gente tem é o SUS com hormonização. Mas o nosso é hormonização, o nosso é o cuidado integral da pessoa, então. É isso que você falou, a gente tem... Eu só vejo benefícios, né? A questão vai além disso, né? Vai a questão de poder aqui. O quanto que as pessoas que têm o controle hoje do poder estão dispostas a abrir mão dele para gerar espaço para as outras pessoas. Então, e tornar esse mundo melhor, né? Tornar esse mundo melhor. Elas vão ganhar mais, né? E com isso elas vão ganhar mais, exatamente. Bom, gente, que conversa gostosa, que conversa necessária, né? Em alguns momentos aqui traz um pouco de desconforto, porque provoca a gente, né? A olhar para coisas que realmente estão veladas, estão escondidas, estão debaixo do tapete. Então, assim, que honra trazer vocês aqui, pessoas inspiradoras. Tenho certeza aqui que a gente vai ter muita gente se inspirando e parando para refletir sobre tudo que foi dito, né? Eu acho que não para por aqui, a gente tem que se provocar, seguir adiante, trazendo essas pautas, trazendo pessoas negras, né? Representando aqui em várias outras áreas. Então, eu quero deixar agora um espaço aqui para vocês deixarem a mensagem final para quem está nos ouvindo, né, e quer ouvir um pouquinho mais de vocês. Começando aqui pelo Dr. Fleury. Obrigado pelo espaço, a Aline, ao Lucas. E obrigado pelo convite, a gente conseguir trazer esse tema tão importante, esse tema que fala sobre como que a gente pode pensar numa sociedade melhor. Né? É através de acesso
através de um cuidado diferenciado, né? Um cuidado que normalmente que deveria ser, né? Que não deveria ser uma coisa que eu diria que é o diferente, mas que deveria ser realmente o normal, né? Sim. Então isso passa através do como que a gente fala, né? Como que a gente, em cada momento, a gente traz esse assunto para conscientizar mais pessoas, para que eles consigam entender e através dali também pensar cada vez mais em soluções, pensar cada vez mais em como a gente pode trazer mais oportunidade, né, para a população minorizada. Gostaria de fazer um convite a todo mundo, né, a todos os profissionais de saúde também, e também a quem não é profissional de saúde, né, porque é importante que a gente, como sociedade, a gente consiga saber quais são nossos direitos e deveres, né, e de ir lá procurar a política integral de saúde da população negra, né, e ali ver os dados que a gente trouxe um pouco aqui, mas tem dados, são muitos dados, né, que realmente fazem a gente pensar e refletir, como assim? Né? Então é a partir dali a gente conseguir construir uma sociedade realmente melhor. Obrigado. Muito bom. Vai lá, Lucas. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Eu acho que é um privilégio nosso poder estar falando sobre essa temática dentro de um ambiente como a DASA. Obrigado, DASA Educa, Aline e todas as pessoas. Acho que é importante a gente começar a jogar luz para essa temática. Eu acho que o primeiro passo é esse, estar na roda de discussão. Acho que os debates eles têm que acontecer. Então, a gente fala que é uma forma situacional, né? Os debates começam a acontecer e depois desses debates a gente começa a gerar insights. E esses insights começam a movimentar as pessoas que escutam e trazer perspectivas que até então não tinham para aquele ambiente, para aquele movimento como um todo. De pontos importantes aqui, né, a responsabilidade social que as empresas têm para com a população que não tem acesso. E aí é muito importante a gente falar que a gente tem uma emenda à Constituição número 59 de 2009, que garante o acesso ao ensino médio para pessoas que torna obrigatório o ensino médio até 17 anos. Até 2009 o ensino médio não era obrigatório. Então as pessoas terminavam o ensino fundamental ali no 9º ano e saíam da escola porque tinham que trabalhar, tinham que prover sustento para sua casa. Até 2009, pessoal. E a gente está falando de acesso à educação formal, onde a educação formal dita onde eu posso entrar. O diploma que a gente tem é uma chave que possibilita eu abrir algumas portas. Se eu não tenho esse diploma, eu não consigo abrir certas portas. E até 2009, não era obrigatório o ensino médio para as pessoas até 17 anos. Agora imagina o estrago que a gente fez nesse país por não ofertar educação pública de qualidade para todas as pessoas. E só em 2012, você vê como a linha do tempo, né? E só em 2012 a gente tem a política de cotas para que essas pessoas, 3 anos depois, o certinho do ensino médio, né? Primeiro, segundo, terceirão. Agora sim, agora a gente consegue fazer uma lei de cotas para que as pessoas saiam do ensino médio e tenham acesso à universidade pública e gratuita. Porque aqui é inversamente o contrário, né? Você estuda em colégio particular a sua educação básica inteira para estudar a faculdade no ensino superior. E quem estuda em colégio particular a vida inteira, quando termina não consegue acessar o ensino superior, aí vai ter o superior público. Isso. Obrigado. E vai acessar o privado. Vai pagar como? Uma faculdade de medicina de 5, 6 mil reais por baixo. Na época, né? Na época, né? Hoje já, exato. Então, é a responsabilidade social que a gente tem de transformar e impactar a sociedade e do impacto que a gente pode ter também do acesso dessas pessoas para o negócio, né? Então, a gente tem uma oportunidade aqui incrível, né? Acho que diversidade gera uma oportunidade incrível. É engraçado, quando a gente chegou aqui, a primeira coisa que fizeram foram maquiar a gente. Adorei, gostei desse negócio. Fazer maquiagem na gente. Fazer mais vezes. Fazer mais vezes, gostei. Tem até curso. Maquiagem, exato. E maquiagem ali, ela estava usando para pele negra. Ou seja, o negócio de cosmético já entendeu que esse nicho era importante ter para pele negra. Acho que falta esse insight pra gente aqui na saúde, entender que esse nicho também vai fazer uma virada de chave pro setor de saúde aqui. E a gente tem essa oportunidade de fazer esse movimento e a gente está sendo pioneiro nisso, em tudo que a gente está fazendo com a Qualitrans, com linhas de cuidado para a população negra, questão do nome social. A gente está saindo na frente, eu tenho certeza que logo a gente vai colher esses frutos de tudo que a gente está fazendo aqui. Então, muito obrigado
a presença e que a gente continue por mais debates, mais conflitos, mais desconfortos. Exatamente. Porque são esses desconfortos que fazem a gente pensar, refletir, entender se eu concordo ou não concordo com aquela situação e a partir daí gerar situações transformacionais. Muito bom, muito obrigada. Obrigada mesmo, viu? Obrigado. Bom, e convido vocês que estão nos assistindo a deixarem as suas opiniões. Espero que tenham gostado aqui do nosso bate-papo, mas convido vocês a deixarem as suas opiniões nas nossas mídias sociais ou no nosso e-mail dasa.educa@dasa.com.br. Obrigada. Obrigado. Obrigado.